Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para fazer a sua obra. Querido Pai, pela tua grande misericórdia e pelo teu grandioso amor, estamos aqui fazendo esta gravação, Senhor, para tu consolar, ajudar tuas ovelhas que irão assistir este vídeo, para a sua preparação para morar no céu, para o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, o tema de hoje, o tema de nossa mensagem é este: a função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Tomarei por base para falar esta simples e poderosa mensagem, poderosa porque se trata do que é de Deus, e simples porque é falada por mim. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Glória a Jesus. Também 2 Coríntios 1, 24. 2 Coríntios 1, 24. Que diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Aleluia. Ora, irmão, sempre eu falei e continuo falando em todas as minhas gravações, todos os meus vídeos, que o meu canal é um canal com dois objetivos principais. Primeiro, defender as doutrinas bíblicas. Segundo, preparar as ovelhas do Senhor, aquelas que assistem meus vídeos, para o arrebatamento da igreja. Os dois objetivos principais. Existem outros secundariamente. Glória a Jesus. Hoje se trata de uma mensagem forte, direcionada diretamente ao ministério da igreja e com especialidade a pastores, bispos e apóstolos. São os chefes superiores, fisicamente falando, da igreja. São os responsáveis aqui na terra pelo rebanho do Senhor, o qual Deus entregou para cuidar. Glória a Jesus. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Não estou aqui para me opor a nenhum sistema de igreja nenhuma. Sistema administrativo, não. Nem sistema doutrinário. Não estou aqui para isso. Estou aqui, o que eu vou falar aqui é defender, mostrando a você, se você for membro, a você se for um pastor, a verdade bíblica, o dever meu como pastor e teu como pastor. A função que Deus entregou
na mão dos pastores. Estou aqui para defender as doutrinas, não é para me opor a sistema de igreja de ninguém. Deus me livre. Deus me guarde de uma hora dessa. Não. Creio que você entendeu. Então vamos para o corpo da mensagem. 7 vezes no Novo Testamento encontramos a doutrina apacentai o rebanho do Senhor. Algumas delas, às vezes, com alguma palavra diferente, mas sobre apacentar o rebanho do Senhor. 7 vezes no Novo Testamento. Você não vai encontrar mais. Mandando o pastor apacentar o rebanho do Senhor. Você vai encontrar no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, só ali tem 3 vezes Jesus mandando Pedro apacentar o rebanho do Senhor. Mateus 2, 6. Mateus 20, versículo 28, ou seja, Atos 20, 28. Apocalipse 7, 12. Aleluia. E esta mensagem que eu li agora, primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3. São as citações que você encontra no Novo Testamento sobre o pastorado do pastor. Mandando apacentar. Glória a Jesus. Aí você pergunta, e o que é apacentar? Pastor Maximiano, o que é apacentar? Se você for um pastor, você sabe. Mas existe pastor que não sabe. Eu digo porque eu conheço. Eu conheço vários que não sabem o significado da palavra apacentar. Eu conheço um que nem localizar o livro de 1 Timóteo no Novo Testamento soube localizá-lo. Muitos pensam que apacentar, ser pastor, é mandar na igreja. É ser senhor da igreja. Mandar na igreja como um capataz manda numa empresa onde trabalha. Sobre seus subordinados. E digo uma coisa a você que está me ouvindo. A maioria, eu digo 95% dos pastores da igreja do Senhor, aqui no Brasil, não desempenham o pastorado à luz da Bíblia. 95% não desempenham o seu pastorado à luz das Escrituras Sagradas. Sou pastor há 42 anos, 70 anos de fé. Digo com confiança. Aleluia. 95% não apacenta a igreja do Senhor à luz das Escrituras Sagradas. Apacenta a igreja a seu modo, como ele entende e quer apacentar, se colocando como um chefe, um líder da igreja. Aí o que é apacentar? É mandar? Pastor, está muito longe dessa palavra. Essa palavra você não encontra no Novo Testamento de canto nenhum. Mandar na igreja. Você não encontra essa palavra, não encontra mandar. Deus mandando o pastor mandar na igreja. Você não encontra sequer uma citação. Então é dominar. Pior. Você não encontra. Deus ordenando o pastor dominar a igreja, mandar na igreja. Semana
ouvindo um vídeo de um pastor muito alegre, fervoroso, uma igreja muito grande. Ele parece que teve uma discussão, um negócio, um desentendimento com um membro da igreja. Aí ele contando, dizendo a igreja, púlpito cheio de obreiro. Ele dizendo como estava, toda certeza que estava certo. Aí ela disse a mim, o senhor manda na igreja? Ele disse, mando. E não é Jesus não? Ele disse, não. Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Veja a situação dos pastores, entendimento, a compreensão, entendimento de uma maioria dos pastores das igrejas do Senhor. Quando digo das igrejas, estou me referindo às várias denominações. Se ele soubesse o que é ser pastor, jamais ele diria isso abertamente. Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Eu digo a você, nem Jesus manda em você. Porque se Jesus mandasse você, você seria submisso à sua palavra. Você estaria debaixo, obedecendo às ordens dele. Então nem você Jesus manda. Você não sabe o que é pastorado. Você não encontra as palavras, Deus mandando, pastor mandar na igreja, dominar a igreja. Mas você encontra isso, olha, veja. Versículo 3. Leu 2 e o 3. 1 de Pedro 2, 5, 2 e 3. Veja. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Veja o 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, não como tendo domínio. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Paulo, falando aos irmãos de Coríntios, ele dizia que nós não temos domínio sobre vocês, nós não temos domínio sobre a vossa fé. Aleluia. Mas 95% dos pastores das igrejas no Brasil mandam na igreja. Tem a igreja como um meio de o povo submisso a ele, subordinado a ele. A igreja deve ser subordinada a Jesus. O escritor hebreu diz que a igreja deve obedecer a seu pastor. Está escrito em hebreu, mas como obedecer? Como as ordens, palavra de homem? Determinação humana? Não. Obedecer por meio da palavra, porque o que ele entrega para a igreja é a palavra do Senhor. Obedecer é estar submisso às palavras de Deus, falada e entregue pelo pastor. É isso. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. E qual é? Está no versículo 2 aqui, de 1 Pedro. Escute. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Apacentar é cuidar. Apacentar não é mandar, não é dominar, não é exigir. Aleluia. É cuidar. Conheço um pastor que no culto do domingo, quando terminou o culto, dando os avisos, ele disse: semana tal dia, quero toda a igreja na casa da irmã fulana, um culto de ação de graça que ela vai dar ao Senhor, quero toda a igreja lá, e o conjunto completo, com cantores e músicos. Um de seus presbíteros tinha 2 filhos que eram músicos. Tocava nesse conjunto. Chegou em casa, disse aos filhos: não vai nenhum para o culto na casa da irmã. Nem eu, nem vocês. Disse: por quê, papai? Porque quem manda em vocês
Primeiramente Deus, segundo seu pai. Não é o pastor, não. Pastor não manda na igreja. Deus não colocou o pastor para mandar na igreja. Quem manda em vocês, primeiramente Deus, segundo eu que sou seu pai, e mais ninguém. Não vai ninguém. E não foram, não. 2 dias depois, o pastor encontrou o presbítero, mas, irmão, seus filhos não foram tocar, ninguém foi ninguém? Disse, não, porque eu sou mandando na igreja. Meu filho que manda sou eu. Mas eu sou pastor da igreja, presbítero. Sim, mas Deus não colocou o pastor para mandar na igreja. É para cuidar da igreja. E não mandar. Conheço de perto esse episódio. E foi aqui no interior do Brasil. Aqui no Brasil. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. E qual é a função do pastor? Cuidar do rebanho. Apacentar não é mandar, nem determinar, nem dominar. É cuidar. Aleluia. Aí você pergunta, e como é, pastor, que se cuida da igreja? Eu não vou falar não, nem ensinar não. A Bíblia é quem vai lhe ensinar. É ela quem vai dizer, como eu, como pastor, e você, como pastor, devemos cuidar da igreja. Aleluia. É coisa importante. Primeiramente, dá o sustento à igreja. Dá o sustento espiritual. Mateus 24, 45. Veja como é que se cuida da igreja. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Está vendo o que é apacentar? É cuidar. E o que é cuidar? Olha, o primeiro item de cuidar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que é o pastor da igreja? Que o Senhor constituiu sobre a sua casa, a igreja, que a casa de Deus não é o templo construído pelo homem, não. A casa de Deus somos nós, os salvos. Para dar o seu, sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo, dar o sustento espiritual. Primeiro, se cuida, o pastor, cuida da igreja, é alimentando ela com a palavra. A ferramenta principal do pastor é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Apacentar e cuidar. Dar o sustento a seu tempo, ao sustento espiritual. A palavra. Não é tirando um membro, um componente do conjunto porque falhou em alguma coisa, tirar, afastá-lo por determinados meses e depois trazê-lo de volta para fazer parte e integrar outra vez no conjunto para cantar ou tocar. Isso aí não é cuidar, não. Isso aí é matar a ovelha. Muitas saem, muitas e nunca voltam mais, vai para o mundo. Eu digo que eu conheço. E como é que se cuida, pastor? Quando um membro, um componente do conjunto, ou qualquer um membro comete uma falha, possa afastar da ceia? Onde está escrito isso? Que pastor tem autoridade para afastar membro da Santa Ceia. Até hoje não encontrei ainda. 61 anos que eu estudo a Bíblia. Até hoje não encontrei ainda. Seja componente ou não seja, chama ele quando é
pecado digno de cortado da comunhão da igreja, afastado da comunhão, tudo bem. Mas tem feito isso com amor e carinho. Mas quando não é, chama aquele componente, ou então aquele membro, assenta perto dele, aconselha ele para não fazer mais o que ele fez, mostra o caminho, como ele deve trilhar, como ele deve agir, como ele deve fazer, aconselha, manda se ajoelhar, ora por ele e diga: continua, meu irmão, vai tocar, se for um músico, vai cantar, se for, vai para o vocal. E se for membro, permaneça o serviço do Senhor. Apacentar, cuidar é assim. Não é afastado para lá como uma ovelha que não tem valor. Isso é matar. Foi assim que quando eu tomava conta de igreja, antes de ser jubilado, agi, fazia. Fiz. É apacentar, é assim. Aleluia. Apacentar é cuidar. Vou ler outra vez. 1 de Pedro 5:2. Apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Tendo cuidado, o que é isso? Cuidar. Cuidando dele, do rebanho. Agora veja o 3, que este versículo para muitos pastores não existe. Ele não lê para a igreja. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Será que você nunca viu, pastor, esse versículo? A você que disse em redes sociais, eu vi a sua mensagem: Jesus manda em mim e eu mando na igreja. Você nunca viu este versículo? Repito, já falei e vou repetir. Nem você Jesus manda. Porque se Jesus mandasse você obedeceria a sua palavra, a sua ordem. Olha. Não tendo domínio sobre a igreja, a herança. Você obedeceria isso aqui. Já que você não obedece, diz que domina a igreja, domina a igreja, é porque nem Jesus domina você. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Aleluia. Primeiro, manter a alimentação da igreja. Está ao lado da igreja, cuidando dela, dando a palavra. Veja mais. Aleluia. Ensinando a igreja. Romanos 12, versículo 7. Não vou ler para ganhar tempo. Romanos 12, 7. Ensinando a igreja. Não fique pensando que uma igreja que só recebe mensagem de pregação, mensagem avivalística, é a igreja firme no Senhor, não. É a igreja fraca. É a igreja fraca. Igreja que só o louvor predomina nela é a igreja sem estrutura espiritual, sem força. Qualquer vendavalzinho do mundo está derrubando membro. Falta vitamina, porque não tem. Que a vitamina é o ensinamento da palavra. Igreja que é mais louvor, não tem firmeza. As mensagens que ela usa, isso é de mensagem de avivalístico, mensagem avivalística e outras mensagens. É a igreja sem estrutura, sem resistência, fraca. A firmeza da igreja está na palavra de Deus quando ela é ensinada. Quando ela é ensinada.
Pastor Deus colocou para ensinar a igreja. Não foi apenas para pregar. Pregar é para evangelista, missionários. E qualquer membro da igreja, qualquer outra função de irmão da igreja. O pastor é para ensinar, cuidar, dar o sustento sólido. Romano 12:7. Romano 15:4. Fala a mesma coisa. 1 Coríntios 4:17. Que o dever do pastor é ensinar. Se cuida do pastor, o pastor cuida do rebanho, dando alimentação no tempo certo. Ensinando a igreja. Santificando a igreja. Efésios 4:11-12. E 5:26. Efésios 4:11-12, 5:26. Santificando a igreja. Deus colocou o pastor na igreja para santificá-la. Não foi apenas fazer os homens falar em línguas estranhas, se alegar, correr, pular. A igreja fraca, sem estrutura, sem firmeza. Aleluia. Santificar a igreja. Levá-la à santificação. Tirando dos membros da igreja, de seus membros, tirando as impurezas que está na sua alma, na sua vida espiritual. Como se tira? Como é que o pastor tira as impurezas de um membro da igreja? Dando a palavra. Quem tira a palavra? Dando a palavra de santificação. Entregando a mensagem de santificação. Ensinando, mostrando biblicamente o dever de cada crente ser santo. Glória a Jesus. Ser santo. É assim que apacenta, cuida da igreja. Apacentar é cuidar. Tendo cuidado dele. Não é coisa fácil, não. Veja aí, pastor aí, consagrando pastora, mulher pastora, que ela não sabe nem o que é isso. Só para dar status e nome, fama, camaradagem, amizade, que ela não sabe nem o que é isso. Muitos dos homens não sabem o que é ser pastor, não entende a palavra apacentar. Analisa uma mulher que Deus não chamou para isso. Tantos aí fazendo bobagem aí, imoralidade na igreja, escândalo na internet, é o que a gente vê. Ela não tem culpa. Culpa é quem consagrou. Culpado é quem consagrou. Desobedecendo às ordens de Deus. Deus não mandando e ele fazendo coisas sem Deus mandar. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Mas só isso? Preparar a igreja. Deus colocou o pastor nas igrejas para prepará-la. Prepará-la. Aleluia. Prepará-la. Estás preparando o rebanho que Deus entregou na tua mão? Estás preparando? Ou está usando o púlpito da igreja para contar historinha, fazer o povo rir? Como eu conheço alguns. Tem um no sul do país que a vida dele no púlpito é fazer o povo rir. Palavras imorais, indecentes. Usa no púlpito da igreja. É um imoral. Pastor só tem a consagração, mas a qualidade do homem de Deus não tem. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. O que é apacentar? É mandar? Negativo.
Dominar, pior. Não. Não tem no Novo Testamento. Qual a função do pastor? Apacentar o rebanho do Senhor. E o que é apacentar? Cuidar. E como é que se cuida? Alimentando a igreja com a palavra. Aleluia. Ensinando a igreja pela palavra. Santificando a igreja por meio da palavra. E preparando a igreja para o arrebatamento por meio da palavra. Estás preparando a herança do Senhor? Estás preparando? Olha a cobrança de Jeová. Está chegando o dia do arrebatamento. E se a igreja não estiver preparada, porque você não preparou, fica ela e fica você. Deus não tem neto, não, nem bisneto. Só tem filho, ou filho ou nada. Estás preparando o rebanho do Senhor para morar no céu? Estás mostrando à igreja o que é pecado e o que não é? Estás preparando, santificando? A santificação é isso aí, é tirar as impurezas, que é o pecado do rebanho do Senhor, por meio da palavra, ensinar. Para o rebanho do Senhor se sentir, saber entender o que é ser fiel, o que deve fazer e o que não deve fazer. Cabe ao pastor ensinar. Estás preparando a igreja do Senhor para o arrebatamento? 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Diz que aqui é para preparar as ovelhas do Senhor para todo tipo de obra. É aqui que prepara este livro aqui. Pastor entregando, falando, ensinando a igreja. A função do pastor à luz das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Eu fiquei horrorizado quando vi esse pastor falando para a multidão na igreja, que ele é pastor, igreja grande. Jesus manda em mim. Manda nada. Nem você ele manda. E eu mando na igreja. Desmanchou tudo. Vai estudar a Bíblia para saber apacentar e tomar conta do que é de Deus. Ser pastor não é apenas um status, nem apenas uma consagração, uma separação para o ministério, não. Isso é parte... Não. Isso aí é a parte normal, formal do homem. É a parte formal do pastor. Mas a divina é ter conhecimento da palavra e saber cuidar do rebanho do Senhor com amor e dedicação. Estude a Bíblia, ore, jejum, para poder saber apacentar o rebanho do Senhor, para nunca mais você mandar na igreja. Glória a Jesus. Por isso que muitos irmãos, muitos membros saem e vai para o mundo, porque não suporta a opressão daquele pastor que manda no rebanho. Domina o rebanho. Ou é como ele quer, ou não é, o rebanho corre. Tem muitos no mundo por conta disso. Eu digo que eu conheço, sei. Eu estou com 78 anos de idade, 70 anos de fé, 42 anos de pastorado. Sou criança, não. Aleluia. Graças a Deus. Não sei se ainda postarei outro vídeo, viu? Estou aguardando a grande hora, aquele grande momento. Graças a Deus.